Ontem, queridos, nós tivemos uma oportunidade imensa dada por Deus, né? De levarmos o Evangelho naquela comunidade. E foi, sim, os irmãos daqui verdadeiramente são verdadeiros guerreiros, né? É muita bênção demais da conta que o Senhor tem nos proporcionado e nos dado uma oportunidade, um privilégio, irmãos, nós podemos fazer a obra de Deus. E essa é uma igreja que Deus tem dado oportunidade para todas as pessoas que vão chegando aqui e querem fazer a obra de Deus, Deus tem dado a oportunidade. Então, é porque a promessa é grande, ok? Vamos abrir as nossas Bíblias então, em Marcos capítulo 16, vou ler na versão ACF. Glórias ao Senhor, aleluia. E ontem no finalzinho, né, Deus mandou uma chuva abençoada, foi muita bênção, né? Glória a Deus. Nós tivemos na comunidade lá hoje, de Barra, hoje pela manhã, e o povo ficou muito feliz, viu, queridos? E perguntaram quando é que nós vamos fazer lá de novo. Glória a Deus, né? E a Amanda também recebeu de algumas pessoas de lá falando a mesma coisa. Ou seja, o objetivo que o Senhor queria foi atingido, né? Às vezes a gente faz os nossos planos, mas os planos é de Deus, tá bom? Marcos 16, versículo 15. Versículo 15. Eu vou ler com os irmãos aqui. Diz assim, vou ler o 15 até o 18. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Papai querido, Deus santo, Deus de mistério, em nome do Senhor Jesus, peço a Ti, Paizinho, que põe palavras na minha boca, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, Senhor, nesta noite, fala comigo, papai, Senhor, que essa palavra seja uma palavra de transformação de vidas, em nome de Jesus, a igreja diga, amém. Podeis assentar, queridos, aleluia. Fecha seus olhos. Paizinho, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti que venha recompensar ricamente, meu Pai, cada um dos irmãos que estão aqui hoje, daqueles que não puderem estar aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Também aquelas pessoas, todos que nos ajudaram, meu Pai, naquela obra lá, na comunidade dos Barros, papai. Todas as pessoas da igreja, fora da igreja, as pessoas de Viçosa, lá o Marcelino, enfim, todas as pessoas que nos ajudaram, Paizinho. Não deixa ninguém de fora, recompensa a todos, Pai, porque eu sou um Deus de recompensa, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu queria trazer algo para os irmãos, não vou fazer uma pregação sobre isso, teológica. Eu vou trazer para vocês algumas revelações. Nós vamos entrar nesse texto, mas para que vocês saibam quão grandes são as promessas e as recompensas para quem faz a obra de Deus. Muitas vezes a gente pensa, nós estamos fazendo a obra para encher a igreja. Não, irmãos, nós não estamos querendo encher a igreja, não. Nós queremos sim, né, que o Senhor mande muitas almas, né, e que muitas almas sejam transformadas. Esse é o objetivo, né? Mas olha só o que diz essa palavra, né? No versículo 15, deixa aí no versículo 15, fazendo um favor. Marcos 16, versículo 15. Nós vamos, olha só, diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu olhei no original, achei muito interessante, quero compartilhar com os irmãos. No original, o texto é em grego, e a palavra ide significa conduzir. Então não é só ir, é conduzir. Conduzir significa que você vai levando mais alguém. Quando você conduz, você está conduzindo, né? Mais alguém. Olha que interessante, né? A palavra no original. Ela também é persistir
na jornada iniciada. Ou seja, você já tem que ter iniciado uma jornada, você já tem que ter um tempo, né, na igreja, você tem que ter algum conhecimento, você tem que já ter alguma experiência para você ir, né? E aqui, né, persistir na caminhada, porque algumas vezes a gente tem muitas decepções. Você prega, ninguém te ouve. Você prega e as pessoas não vêm para a igreja. Você prega, anuncia a palavra e ninguém quer te ouvir. Às vezes, quantos anos você está pregando para um familiar seu? Assim, anos. E eles não vêm para Jesus. Então, por isso que nós temos esse ID também, é persistir nessa jornada. Nós precisamos persistir, queridos. Você às vezes está reclamando aí de um parente seu que não se converteu, um marido, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, né? Mas precisa persistir e aguardar em Deus. A obra quem faz é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Outra tradução de ir também, desse ir, é seguir alguém. Então, além de ir, você precisa seguir alguém. É claro que nós estamos seguindo a Cristo, mas Deus tem colocado pessoas aqui na terra, né, para nos pastorear, ou seja, para nos mentorear, para nós irmos juntos, né, seguindo na vontade do Senhor. E outra tradução também para ir é achar o caminho. Queridos, tem muitos que estão dentro da igreja, mas ainda não acharam o caminho que é Cristo. Muitos estão dentro da igreja perdidos ainda. Não transformaram de vida, não aceitam a transformação de vida. Quando são confrontados, faz biquinho. Não aceitam. Evangelho, queridos, sem confronto, não há transformação de vida, queridos. Se você está lembrado, quando a gente vem para Cristo, o fim que Cristo quer de nós, é claro, é morar com Ele no céu, mas enquanto estamos aqui, cada dia mais nós sermos transformados, ou seja, ficarmos cada dia mais parecidos com Cristo. Então, é necessário que haja essa transformação. Então, nós precisamos achar o caminho, querido. E não podemos conduzir por qualquer caminho, não. Tem muitas pessoas aí conduzindo o rebanho para a esquerda, outros conduzindo o rebanho para a direita, mas o caminho é único só, que é Cristo. O caminho é único, aqui, ó, é a palavra de Deus. E estão fazendo estrepulias em cima da palavra de Deus, estão inventando firulas em cima da palavra de Deus. Nós temos que seguir o caminho que é Cristo, aleluia. Nós precisamos ter intimidade com Ele, queridos. Nós precisamos receber essa palavra aqui. Irmão, isso aqui não é um livro de história, não. Isso aqui não é um livro da sua faculdade, não é um livro que você gosta de ler, não é uma revista, não. Aqui não basta ter interpretação humana, não. Aqui é uma palavra revelada. Se o Espírito Santo de Deus não te revelar, não me revelar, irmão, a gente tira um monte de conclusão errada aqui. Você quer ver uma coisa simples de você ver? A igreja, tem uma igreja aí, uma igreja tradicional, não vou falar o nome, que está sendo gravado, é uma igreja que tem muito conhecimento da palavra, igrejas tradicionais, o povo é uma bênção, mas eles não aceitam os dons do Espírito Santo. E aí? Como assim, pastor? Porque não é conhecimento humano, querido, é revelação. A palavra precisa ser revelada. E você vai ver aqui nesses versículos, né? Então isso é só o id. Agora a palavra ainda diz assim: pregai, o que está escrito ali? O evangelho. Irmãos, é para pregar a palavra, o evangelho. É para pregar realmente a palavra. Não é para ficar contando, né, historinhas só, não. Não me refiro a testemunho. Testemunho é necessário. Os irmãos sabem que eu dou testemunho. Apoio que dei testemunho. Achei lindo o testemunho aqui da Thalita. É coisa linda, né? Mas estão contando historinha no altar para as pessoas e desviando do caminho. Então é para pregar o evangelho, pregar a palavra. Olha, o teatro lá naquele lugar, como foi no outro, ele pregou sem precisar de pregar. Porque estava falando ali de Cristo. A imagem de Cristo, só com a pessoa representando a Cristo ali, e aquela imagem da morte, por exemplo, lá das crianças lá, né? A imagem que só Cristo pode livrar da morte. Isso é o evangelho. Só Cristo pode vencer a morte, só quem está em Cristo pode vencer a morte.
É o evangelho, querido. Isso transforma a vida. Tinha ímpios lá que choraram durante o teatro. Eu chorei, que eu sou chorão mesmo, não conta. Mas ímpios chorando. Porque crianças, que ele fica na memória das crianças para sempre. Nós nem entramos ainda na palavra, né? Irmãos, e aí diz assim, ide por todo mundo, e pregar o evangelho para toda criatura. Vou juntar essas duas palavras aqui. O que é todo mundo e toda criatura? Ué, pastor, todo mundo é todo mundo, né? No mundo inteiro. Verdade. Toda criatura são para todas as pessoas, pobre, rico, branco, moreno, preto, japonês, índio. Opa, legal. Isso é a palavra de Deus. Só que nós precisamos receber, isso é uma chamada palavra logos. Nós precisamos receber, cada um de nós individualmente, precisa receber uma palavra pessoal de Deus. É chamada a palavra rema, ou seja, é uma palavra diretamente para nós. Olha o que aconteceu, por exemplo, para você ver que esse todo mundo não é todo mundo, né? Da maneira, para mim não é para todo mundo, para você não é para todo mundo. Deus, né? Jesus enviou os 12 apóstolos e mandou que eles pregassem aonde? Hein? Israel. Enviou a Paulo e mandou que ele pregasse aonde? Para os gentios. Ou seja, Paulo não era para pregar para os israelitas. Então não é para todo mundo, é para onde Jesus nos envia. Presta atenção. Esse todo mundo, vou mostrar mais Atos 13. Põe por favor aí, Atos 13, versículo 2. Mais uma para você ver que esse todo mundo não é para onde eu quero, do jeito que eu quero. Não, eu vou sair por aí pregando. Vai que você vai se lascar. Olha só, Atos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. A mesma tradução ACF. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Paulo, e a Saulo, né? Para a obra que os tenho chamado. Versículo 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Olha só. Quem que selecionou e quem que enviou aqui? Está escrito aqui, o Espírito Santo de Deus. Então, todo mundo, para mim, para você, esse mundo inteiro, né? Todas as pessoas, é para onde o Espírito Santo de Deus nos enviar. E para quem o Espírito Santo de Deus nos enviar. Nós temos que ter essa sabedoria. Nós temos que ter essa revelação de Deus. E no tempo que Deus nos enviar. Deus nos enviou para pregar Paulo Acante. Nós estamos pregando. Mas por que o senhor foi pregar lá no... Primeiro recebe, foi lá no Garapa. Porque o Espírito Santo de Deus que mandou. Várias pessoas falaram comigo, o senhor quer movimento? Prega aqui no centro, vai não sei aonde. Nós tivemos, no Garapa, nós tivemos uma dificuldade com o local lá. O cara permitiu, depois voltou atrás. Aí me ofereceram o ginásio, lá onde a Tamira, coisa lá. Ofereceram, vamos fazer lá, tal. Né? Mas não foi lá que Deus mandou. Não foi lá que Deus enviou. Não foi lá que Deus pediu. Deus falou, na Garapa. E agora Deus mandou nos Barros. Então, é onde o Espírito Santo de Deus nos conduz, nos enviar e nos mandar. E no tempo certo. Porque muitos estão indo, irmãos, sem aprender o caminho direito. Sem ter amadurecido na fé. Aí quebra a cara, irmão. Aí não suporta as provações. Porque o trabalho, a obra do Senhor tem provações, não suporta. Agora, queridos, no versículo 16, Marcos, voltando lá em Marcos 16, versículo 16. Primeiro existe uma ordem, né? Um mandamento. Agora, ele começa a falar para quem vai, nessas condições que eu estou falando para vocês aqui, que a Bíblia nos ensina, tem agora uma autoridade. Irmãos, ninguém pode exercer um ministério, ninguém pode sair pregando a palavra, né, anunciando para todo mundo, para toda criatura, sem estar revestido de autoridade, irmão. Você lembra lá, aqui no livro de Atos mesmo,
o Paulo estava pregando lá naqueles lugares lá, e uns caras foram querer expulsar demônio lá e tomaram um couro do demônio. Você lembra dessa história? Tomaram uma costa do demônio. Eu falei assim: eu conheço Paulo, eu conheço não sei quem, Pedro, mas você eu não sei quem conheço, não. E deram um couro nele. Então nós precisamos estar revestidos de autoridade, queridos. E o processo que Deus nos chama, Ele vai nos revestindo, vai nos dando unção, para que a gente possa pregar, para que a gente possa levar a palavra. Lá no Garapa, primeiro teste. Lembra de Davi? Ó, enfrentei um urso, enfrentei um leão, matei um leão. Só depois que ele foi matar o gigante. Irmão, nós nem chegamos no gigante ainda. Nós estamos matando um ursinho ali, ele está em crescimento ainda. Pegamos o ursinho pela orelha. Nós nem pegamos o leão ainda. Então, é um processo. Porque a gente precisa ter autoridade. Precisa estar habilitado, irmão. Não basta ter vontade. Precisa buscar. Por isso que nós temos aqui o Tadel, para você buscar o conhecimento da palavra. É por isso que nós temos aqui os treinamentos, o CNC. Para quê? Para que a gente cresça. Nós temos oração no sábado para que você cresça. Você já observou que todos os dias nós temos um devocional, irmão? No grupo da igreja, é o momento para você estar meditando na palavra. Os líderes estão sendo treinados através de devocional. Eles oram, eles buscam. Coloca lá para mim, para você, um devocional. Então, nós precisamos estar sendo preparados. Você já pensou? Parente seu tem um problema aí no coração e morre que não morre, tem que operar no coração. Aí chega lá um recém-formado de medicina, acabou de formar, nem fez, como é que chama lá, aquele período que ele passa, residência ainda, e fala: não, vou operar o coração do seu pai. Você deixa, irmão? Só se você for louco, porque não tem experiência ainda, não tem prática ainda. Você vai procurar um médico mais experiente, normalmente. Assim com a palavra de Deus, Deus vai nos habilitando, vai nos chamando, vai nos dando autoridade. Aí ele diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, nós recebemos autoridade e pregamos. Aquele que crê, olha só, quando nós pregamos, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê, olha a autoridade, irmão, será condenado, irmão. Olha a autoridade, mais autoridade. Verso 17. E esses sinais seguirão aos que crerem. Então, queridos, para que os sinais nos sigam, para que os sinais estejam conosco nessa jornada, nós precisamos crer. Nós vamos falar de alguns sinais aqui. Você precisa crer. A pessoa chega lá, desesperado e tal, pede para você orar, mas você não crê. Você tem que crer. Mas se Deus não fizer a obra, Ele é Deus. Ele é Deus. Então nós temos que ter essa fé, queridos. Nós vamos crer. Aí quando nós cremos, os sinais nos seguem, irmãos. Deus, né? Ele nos unge. Ele nos dá essa autoridade porque nós estamos crendo. Crendo. Aí vamos ver quais são esses sinais. Expulsarão os demônios. Irmãos, tem uma história interessante. Tinha uma igreja no interior de São Paulo. A gente frequentava a cidade e tinha umas congregações na roça. Aí eles contam a história, eu não estava presente. Eles contam a história, mas verdadeira lá, mas eu não estava presente. Diz que um dia manifestou o demônio dentro da igreja. Até numa irmãzinha que estava frequentando a igreja já havia um tempinho. Aí manifestou o demônio. E a igreja foi construída no meio de um lote grande, né, que era um assentamento, num lote grande. E tinha porta lá, porta lateral, né, aquelas igrejas de duas portas lateral, porta na frente, né? Aí diz que o demônio saiu correndo atrás das irmãs, as irmãs e os irmãos, o líder, saía todo mundo correndo e o demônio correndo atrás. O demônio correndo atrás e os irmãos correndo atrás, né? Ô irmão, mas não está escrito aqui, irmãos? E aí diz que o diácono ainda pegou a Bíblia e dava uma bibrada na cabeça da mulher e falava: sai, capeta, em nome de Jesus, mas batendo com a Bíblia na cabeça dele. Então, queridos, a autoridade vem de Deus. Não adianta eu pegar ele pelo pescoço, às vezes para proteger a cabeça tudo bem, não adianta querer a gente lutar com as nossas forças físicas. Não,
É Deus que dá autoridade. Se Deus não der autoridade, meu irmão, pode correr mesmo, né? Porque se ele não der autoridade na hora, acabou, a gente vai perder mesmo a batalha. Então, irmão, para os que crerem, você precisa crer. Não é por você, não é pela minha capacidade, pela sua capacidade, não é porque você é forte ou não é forte, é porque você ora muito ou ora pouco, não, é para os que crerem. E Deus nos dá autoridade. Olha só, falarão novas línguas, né? Nós já falamos sobre línguas aqui, nós vamos falar outras vezes. Versículo 18: pegarão serpente com as mãos. Aqui, no literal, serpente é cobra mesmo, pegar uma cobra com a mão, né? Eu não estou com essa fé de pegar uma cobra com a mão ainda não, viu? Mas a serpente também, novamente, que significa diabo, né? Que a própria palavra no original lembra que é a mesma, né? A mesma serpente, né? Desde o início lá, que se levantou contra Eva, né? Enganou a Eva. Então, pegar, irmãos, pegar o inimigo nas nossas almas com a mão, ou seja, quer dizer com autoridade, e nós temos, Deus tem nos chamado a atenção para nos instruir, para que a gente instruísse vocês, que a oração, né? Por isso que nós estamos falando de amadurecimento, olha só, a oração que a gente pede ao Senhor, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, é legal, está na palavra, está de acordo, mas tem oração, querido, essa oração aqui de fé, isso aqui, por sinais seguirão aos que crerem. Então, se eu creio, se você crê, você usa de autoridade, você não pode ficar com medo, não, mas se Deus não fizer, Ele é Deus. Se Deus nos socorrer, meu filho, então é hora de correr mesmo, né? Mas Ele vai te socorrer. Deus não tem permitido em toda a nossa história que a gente fique envergonhado, irmãos. Quando é algo mais forte que a gente vai enfrentar, e às vezes a gente não dá conta, Deus nos dá livramento. Deus não permite que a gente vá lá. Deus nos dá livramento, irmão. E quando a gente não dá conta sozinho, Deus manda gente para ajudar. Já teve vezes que eu era novo convertido, assim, a primeira congregação que a gente foi dirigir, eu nunca tive muito juízo, né? E eu brigava e falava, está escrito, eu falava, mas eu não tinha unção ainda, eu não tinha autoridade. Aí, irmãos, e pregava na rua, a gente estava fazendo pregações na rua. Então, queridos, sabe o que Deus fazia? Mandava com gente, pessoas que tinham autoridade para estar junto comigo, porque senão o diabo ia me pegar também, ó. Aí Deus mandava alguém que já tinha experiência, com autoridade para estar junto. Entendeu? Deus não deixa a gente ficar envergonhado. Precisamos crer. Se Deus tem chamado essa igreja, tem separado essa igreja para uma obra diferente. Olha que obra diferente nós estamos fazendo, irmão. Se Deus tem chamado, então você precisa se preparar. Precisa começar se preparando com a fé lá na sua casa. Tenha fé lá na sua casa, para Deus curar lá na sua casa, transformar na sua casa, expulsar os capetas lá da sua casa, se tiver. E depois, você precisa continuar. E se você beber, olha só, e se você beber algo mortífero, de modo nenhum nos fará mal. Não é para você beber para ver se vai morrer ou não, viu, querido? Não é isso que está escrito. É se, por acaso, você beber sem saber, Deus vai te dar livramento, viu? Morre os bichos tudo, né? Mas você não morre, tá bom? Esse é se você crer. E olha só, para terminar, essa parte do versículo. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Irmãos, enfermos aqui, enfermos físicos e enfermos emocionais. Ô irmão, nessa jornada, os irmãos sabem que Deus nos levou para lá, para cá como missionários, né? E a gente apanhou muito, viu, irmão? É gostoso contar testemunho aqui, né? Aí eu vejo Deus, os irmãos apanhando um bocadinho, né? Eu dou uma risadinha, mas eu já apanhei muito. Eu falo isso para os irmãos, porque faz parte do nosso processo. Então nós vamos impor as mãos, olha o que está dizendo, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nessa jornada, irmãos, nós vimos principalmente enfermos emocionais. Hoje é a doença do século, o inimigo está atacando
atacando os jovens da universidade, então, mas tem um tanto de jovens tentando suicídio, irmãos, na universidade, doença emocional. O diabo, ele pegou força, vamos dizer assim, e quer destruir os jovens, os adolescentes, os adultos, levando a depressão profunda. Está falando aqui que nós temos autoridade, irmão. Nós temos autoridade. Chegou perto de você deprimido, opa, Deus falou. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Impõe a mão, repreenda, não no seu nome, né? Nem o nome do pastor, mas em nome de Jesus, Ele vai cumprir. O pastor, eu fiz isso, não deu certo ainda direito, porque você ainda não tem a unção suficiente, mas faça com fé, porque Deus não vai te deixar envergonhado. Não deixa envergonhado não, irmão. Não deixa envergonhado. Eu poderia contar um testemunho aqui, mas não vou contar, né? Os irmãos já estão sabendo, deixar para semana que vem? Semana que vem, a própria pessoa vem contar um testemunho aqui, do milagre que Deus fez em nosso meio, porque Ele é Deus. Irmão, Ele não é Deus de historinha não, querido. Ele continua sendo o mesmo Deus. A palavra é a mesma. É a mesma. Agora eu quero chegar onde eu tinha dito para os irmãos. Existem bênçãos prometidas quando nós vamos nesse ide. Aonde? Onde Deus manda, para quem Deus manda, no tempo que Deus manda. Existe promessa. Salmo 41, por favor. Verso 1. Salmo 40, ACF, isso. Salmo 40, verso 1. Olha só o que diz aqui. Esperei, não é 40, não é 41. Eu não estou com paciência agora. Salmo 41, verso 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. Primeiro vamos ver aqui, essa palavra pobre aqui. Na verdade, a gente sempre está pensando aqui o pobre financeiro. Né? Mas tem outras traduções, se você vai ver, está escrito assim, bem-aventurado aquele que atende ao necessitado. Mas, na verdade, ainda quando você vai estudar a palavra, aqui, Davi, esse é o Salmo 41. No Salmo 40 que ela mostrou ali, Davi fala que ele era pobre e necessitado. Ou seja, esse pobre e necessitado aqui não está se referindo a isso aqui financeiro. Está referindo a alguém necessitado de ajuda. Está se referindo a alguém aquebrantado de coração. Porque Davi era rei, era rico. Como é que ele era pobre e necessitado? Mas ele era alguém necessitado, estava em aflição. Era alguém necessitado, queridos, né? De uma palavra. Era alguém necessitado de oração. Então, quando nós vamos, nós somos bem-aventurados. Olha, irmão, é promessa. Nós somos bem-aventurados. Quem atende, vamos chamar assim, o aquebrantado. Então, muitas vezes você está querendo pregar, ou eu querendo pregar para um monte de gente, mas nós precisamos ir onde Jesus manda, do jeito que Ele manda. Quem são esses? São os que já estão aquebrantados de coração. Você começa a falar a palavra, a pessoa já começa a chorar. Já está com o coração pronto, a terra já está preparada para receber a palavra de Deus. Senão você fica pregando que nem está jogando pérolas aos porcos, né? Pedra na parede. É o aquebrantado, tem o tempo certo, a hora certa. Jesus, só tem 20% no meu celular. E olha o que está dizendo assim. Bem-aventurados, feliz será, né? Continuando, 41. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Outra tradução está falando, o Senhor o livrará no dia mau e o conservará em vida. Esse dia mau o Senhor o livrará na hora da angústia. Olha só, a promessa. Agora nós estamos falando quando nós vamos no ide do Senhor, igual nós fomos nesse sábado. Aí você, no dia da tua angústia, no dia mau, porque o dia mau vem para todos nós, pode vir para todos nós. Um dia de dificuldade pode vir para todos nós,
Mas neste dia mau, neste dia de angústia, nós vamos receber livramento do Senhor. É a promessa dele. Se nós estivermos no ID, mas se nós abandonarmos o ID, nós ficamos na mão, irmãos. E olha, e conservará em vida. Às vezes tem dia mau, tem situações que nós vamos ter que passar. Eu até gostaria, às vezes, de dar um livramento, né? Eu gostaria que Deus até desse uns livramentos, até para mim e para outras pessoas, mas naquele dia, às vezes, nós temos que passar. Mas o Senhor permite, alguns Ele nos dá livramento, e outro, Ele conserva a nossa vida. Ele conserva a nossa vida. Continuando. Verso... Esse já é o 2? É. O Senhor livrará e conservará a sua vida. Essa tradução está misturada, mas não importa. E o Senhor será abençoado na terra. Olha só, irmãos. Então, para aqueles que estão indo, fazendo a obra do Senhor, né, será abençoado na terra. Existe uma promessa de bênção, irmãos. Quando você perde a oportunidade de estar fazendo a obra de Deus, quando você perde a oportunidade, querido, de estar fazendo esse ID, olha só, às vezes você está clamando, Senhor, me dá livramento, Senhor, me abençoa, e às vezes Deus está dizendo, vai ajudar lá os irmãos a fazer a obra que eu estou dando nas mãos deles, vai. Às vezes o Senhor está te falando isso, o livramento não vai vir de você só pedir, Deus me dá, vai ser... O livramento vai vir quando você estiver fazendo o ID. Será abençoado na terra. Olha só, queridos, o segredo, Abraão, né? Deus diz para ele, sê tu uma bênção. Às vezes nós queremos ser abençoados, mas Deus está dizendo, sê tu uma bênção. Abençoe, querido, para você ser abençoado. É igual diz minha oferta, abençoe para você ser abençoado. Deus só está instruindo. Sabe por que Deus nos instrui assim? Porque Ele quer te abençoar, porque Ele quer me abençoar. Se Deus está nos dando uma missão, Ele está dizendo assim, não te dando missão, é só você trabalhar, não. Ele está dando uma missão porque Ele está falando, eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua família, eu quero transformar a sua vida, eu quero te curar dessa enfermidade. E continua assim, tu não o entregarás à vontade os seus inimigos. Irmãos, muitas vezes nós estamos debaixo de ataque dos inimigos, principalmente quando a gente faz um trabalho como esse. Essa última semana foi uma semana, né, de umas batalhas. Eu sei que os irmãos tiveram as batalhas dele, cada um teve as suas. E essa semana você continua vigiando, viu? Que o inimigo continua, ele não pôde impedir a obra lá. Ele não pode impedir, mas ele pode fazer você desistir, ele pode fazer você desanimar, eu desistir, eu desanimar. E o inimigo pode se levantar, mas ele não entregará você na mão dos inimigos, nem a mim na mão dos inimigos. Irmão, você tem ideia, nessa jornada, quantos inimigos já se levantaram, queridos? Quantas falsas acusações? Você não tem ideia. Eu tenho certeza que também você já passou lá no seu trabalho, na sua família, inimigos se levantando, usando marido, às vezes, esposa, filho, pai, mãe. Os dois recédios que nós fizemos, eu recebi de uma pessoa que eu amo muito, uma provocação tão grande, bem no meio do recédio, eu nem abri para ver. Esse aqui agora foi bom que não tinha nem sinal mesmo, não tinha problema, né? Mas quando eu cheguei em casa eu vi. Então o inimigo está usando, queridos. Ele usa, mas o Senhor nos dá livramento, viu, queridos? Não entrega na mão dos inimigos. Ele nos dá livramento dos nossos inimigos, irmão. Você começa, depois de algumas batalhas, você vai ver, você vai estar passando, os seus inimigos vão ficando para trás. E o melhor, querido, chega um momento que a Bíblia diz que Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Sabe o que significa isso? Significa que você vai ser honrado, eu vou ser honrado, né? E os nossos inimigos vão estar olhando e vendo, né? E só que nós vamos estar sendo honrados e eles vão ficar só babando, né? São as promessas de Deus, querido. São as promessas do Senhor.
o Senhor, verso 3, o sustentará no leito de enfermidade. Aqui, queridos, é o que nós estamos falando. O Senhor cura. Tem promessas que já levou nossas enfermidades na cruz. Mas em algum momento, alguma situação na vida, não precisa de passar por um momento de dificuldade, de enfermidade. Essa semana mesmo, nós tivemos gripe. Eu tive gripe, a Cláudia teve gripe. Acho que o Henrique também teve, o Vitor, mas acho que lá em casa todo mundo pegou gripe. Entendeu? Oi? O grupo de louvor pegou gripe, a cantora. Irmão, mas o Senhor nos conforta. O Senhor nos sustenta. Nesses momentos o Senhor nos conforta, o Senhor nos sustenta. Isso se nós estivermos fazendo o ID. Você já pensou? Nós marcamos o ID lá. E se nós desistíssemos? Sexta-feira nós fomos em Ervalha. Uma célula lá em Ervalha, meu irmão. Nós tivemos que pregar no círculo lá em Ervalha. Aí a Cláudia não pôde ir, que ela estava abatida. A gripe pegou, ela ficou prostrada. Aí ela não pôde ir. Então se eu falar assim, eu mas o Robertinho conversando, né, Robertinho? Havia um monte de motivo para nós não irmos lá em Ervalha. Um monte de motivo, um monte de situações. O recede no sábado, irmão, mas um monte de situação. Mas Deus que tinha mandado a gente ir lá, desde a semana anterior. Eu fiz uma prova com Deus e Deus confirmou. Mesmo assim, deixei lá minha esposa, impus a mão sobre ela, orei. E Jesus curou, está falando aí. Não é também uma mão bonita nessa, né? Que pôs? Claro que não é a mão, né? É só o nosso Jesus, né, queridos? Porque nós precisamos ter fé, queridos. Né? E nós estávamos fazendo o ID. E não foi porque o pastor orou, não. Foi porque nós estávamos fazendo o ID. Foi o ID que curou. Entenda, queridos. Aprenda, queridos. Use os benefícios da palavra de Deus a seu favor, a favor da tua família. Pastor, mas vai ter dificuldade? Vai, querido. Nós nunca falamos que não ia ter dificuldade. O grupo de louvor que eu falei que passaram as dificuldades aqui, que eles mesmos estão contando aqui. Foi uma semana, os irmãos que trabalharam, a irmã Sandra no teatro. Tenho certeza, a irmã Rita. Tenho certeza que eles tiveram peleja lá, vocês também. Mas nós fomos e fizemos o ID. Não é? Nós não fizemos porque nós somos cabra macho, nem elas são cabra mulher, não, né? Nós fomos porque Jesus nos mandou, Jesus nos sustentou. Eu tinha programado os 3 últimos dias de fazer um jejum. Você vê que tudo é Deus, irmão. Irmão, não tem nada nosso, irmão. Claro que, né, Deus está nos usando. Nos 3 últimos dias, eu falei, vou fazer um jejum pesado nos 3 últimos dias. Eu tive uma gripe pesada e não pude fazer o jejum. Aí eu falei com o Senhor, eu falei assim, legal, Senhor, legal, né? Eu sabia que eu ia fazer um jejum, agora eu estou aqui, uma gripe pesadíssima. Né? Ele falou assim, não, para você ficar quietinho. Eu fiquei quietinho, mas na sexta-feira ele me deu vitória e nós fomos lá, em paz, em tranquilidade, lá em Ervalha, e foi uma bênção, glória ao Senhor. Então, querido, é isso, a palavra de Deus nos ensina tanta coisa. Às vezes você está querendo vencer umas barreiras aí, mas Deus está te dando aqui nesta noite, está te dando o segredo. Ide. Vamos pregar, vamos continuar. Pastor, não está aguentando comigo. Não se preocupe, não. Né? Deus está colocando pessoas do seu lado. Não que você cansava, até Jesus cansou lá 1 minuto. Né? Alguém vai ajudar você a carregar o teu fardo. O jugo dele, e o fardo é leve, é suave. Mas Jesus vai botar alguém do lado. Quando você não aguenta, lá em casa, às vezes, quando eu estou cansado, a Cláudia está lá orando. Nem tanto, no primeiro dia que eu estava com muita gripe, ela está achando que você pode estar com Covid, botou o colchão no chão, estou contando para vocês agora. Contando para vocês agora. Essa mulher é uma benção, viu, queridos? Viu, se nós chegamos até aqui hoje, né? E eu tenho chegado até aqui hoje, porque Deus me deu essa esposa linda e maravilhosa. E me deu esses filhos abençoados, o Vitor e o Henrique. Então, querido, nós precisamos continuar. Às vezes é difícil, né? Está pesado o fardo, mas o livramento vai vir logo a seguida para a sua família.
Viu, Carlos? O livramento virá logo em seguida. Não parem, Kátia. Não parem, crianças. Não temas o inimigo, não. Não temas os levantes. Não temam as acusações, irmã Sandra. Daqui uns dias, porque é o processo seu. É o processo. Daqui uns dias você vai estar tendo graça. Irmãos, quando eu fui ser consagrado a pastor, querido, mas se levantou um vendaval, se levantou a acusação, irmão, você não tem ideia. Você não tem ideia. Tanto de acusação, tanto que se levantou, o diabo ele lutou até o último minuto, até o último minuto do segundo, né? Do terceiro tempo, nem segundo para que eu não fosse consagrado a pastor, mas Deus me deu vitória. Você acredita, irmãos? Você não vai nem acreditar, né? Que eu falo assim, vocês ficam rindo, acho que eu estou brincando, mas tudo é verdade. Mesmo na minha brincadeira, eu estou falando verdade. O que eu falei aconteceu, né, irmão? Aqui, não é brincadeira, não, é verdade. Aí, irmão, foi tanta acusação para me ser consagrado a pastor, tanta acusação, e tudo mentira, irmão. Deus foi tão bom, que eles falaram que eu tinha filho com outra mulher, aí foram atrás da mulher, e foram atrás de não sei quem, irmão. Nem quando eu era ímpio, Deus não permitiu que eu fizesse uma bobagem dessa. Aí não acharam nada, irmão. Não acharam nada. Aí, queridos, não teve jeito. Teve que confirmar, só que era em São Paulo. A gente estava no interior de São Paulo, tinha que ir para a capital. Aí nós fomos no micro-ônibus, irmão. Pensa que viaginha abençoada. Micro-ônibus, aqueles banquinhos, pititim, apertadinho, pior que a poltrona de avião. Quem aguenta daquilo, misericórdia, andar 600 quilômetros, misericórdia, sentado meio na beiradinha assim, isso é prova mesmo, né? Tem que ser pastor mesmo, porque não é possível, né? E nós fomos, irmão, quando chegou lá em São Paulo, aí culto, tinha 700 pessoas para serem consagradas a pastores, né? Um ministério muito grande, Assembleia de Deus Belém, e... Irmão, quando chegou lá, aí eles dividiram por região, sei lá, por grupo do interior de São Paulo, ia chamando aqueles grupos, quase na hora da minha, me deu uma diarreia, irmão. Me deu uma diarreia, nós estávamos lá em cima na igreja, eu tive que descer vazado, quase na hora do meu grupo, disse correndo. Quando eu cheguei na porta do banheiro, irmão, tinha uma fila de perder de vista assim, né? Eu passei direto na frente de todo mundo, que cheguei na porta assim, a porta se abriu, eu tum para dentro da porta, né? Aí todo mundo estava lá, devia ser candidato a pastor, né? Tiver que ficar calado. Pastor, para ser consagrado, não pode xingar, não pode falar. Eu, né? E lá fiz o serviço e saí vazado. Aí todo mundo, Quando eu cheguei, ele estava orando pelo meu grupo. Quando eu cheguei, o pastor veio, já me pôs a mão, derramou o óleo sobre mim. Ô, glória. Então, isso que eu estou falando, foi no último segundo, irmãos. Mas nós temos que persistir. Aí esse Deus nos dá vitória, irmão. Você acha que tudo isso aí não foi Deus? É Deus, queridos. Então vamos confiar. Mas confiar em quê? Na palavra de Deus. Amém, igreja? Vocês receberam a bênção que vocês fizeram lá de ontem? Então vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração com vocês. Os irmãos hoje estavam animados. Não, que foi bênção, contando lá, né, os líderes e tal. E todo mundo animado, já cortei um barato mesmo uma hora lá. A Cláudia falou assim, você não devia ter feito isso não. Os irmãos estão animados, contando as histórias, né? Eu falei, irmão, agora já pensa semana, daqui uns dias, daqui a 2 semanas já tem conferência da família. Vamos passar a régua agora nisso aí, curte lá. A Cláudia ficou brava comigo, né? Também estou contando essa, né? Mais uma, eu sou dedo duro. Vamos orar, queridos, para que Deus possa cumprir essa promessa aqui na sua vida. Se você entrou aqui hoje esperando algo do Senhor, e você teve a oportunidade, esteve lá, você vai receber a tua bênção aqui nesta noite. E se você não pôde ir, ou não teve força, não teve ânimo, não importa, no próximo você vai estar pronto para participar junto conosco, que as portas estão abertas para todos ajudarem, viu? Todo mundo que chegou lá eu dei serviço. Todo mundo que eu olhava já dava serviço, viu? Então vamos orar. Amado Deus, poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos, meu Pai, por tudo que o Senhor está fazendo, já tem feito, ainda vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Jesus. Agora, Pai, está escrito na Tua palavra, Paizinho, aqui, está
bênçãos prometidas. Tem pessoas aqui que o inimigo se levantando contra elas. Então, Pai, que o Senhor venha dar livramento, Pai, conforme a Tua palavra aqui, Paizinho, conforme a palavra que foi ministrada. Tem pessoas aqui, Papai, enfermos, aqui tem a promessa, Pai. Então, eu peço a Ti que cumpra a promessa na vida delas, em nome do Senhor Jesus, não é? No nome do Teu Filho, Paizinho. Então, Paizinho, em nome de Jesus, aqueles que têm sonho, meu Pai, de ser um pregador, um evangelista, um cantor, enfim, fazer a Tua obra, Pai, que o Senhor venha prepará-los cada dia mais, fortalece, meu Pai, aqueles que deveriam estar aqui hoje, Pai, Tu sabe de quem que eu estou falando, mas não estão, meu Pai, enfraquecidos, não suportaram as provações, Pai, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa curar, meu Pai, dessa enfermidade, que o Senhor possa libertar, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa aquela comunidade, a comunidade da Garapa, a comunidade de Barros, vai abençoando, meu Pai, toda a obra que Tu tens colocado em nossas mãos, aquilo que teremos que fazer ainda em nome do Senhor Jesus. Senhor, o Senhor tem enviado pessoas com talentos diferentes, meu Pai, para nos ajudar nessa obra. Continua enviando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, venha aumentar os talentos deles, unge as mãos deles, unge as vozes, unge os passos. Meu Pai querido, dá autoridade para esse povo, em nome de Jesus. Onde eles impuserem as mãos, que os enfermos sejam curados, conforme a Tua palavra, Paizinho. Senhor, que eles tenham autoridade para expulsar demônios, Papai. Que os inimigos venham cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Que os sinais venham seguir esta igreja, Pai, em nome de Jesus, como já tem seguido, Pai. Então, mas que mais sinais sejam feitos para a honra e glória do Teu nome, Paizinho. E a igreja diga...